Tamo no ar aí? Tamo no ar? Tamo. Era a rodada perfeita pro Santos. A rodada dos sonhos. Os concorrentes pela briga contra o rebaixamento haviam empatado ou perdido. A torcida do Santos fez uma festa linda fora da Vila Belmiro para receber o ônibus na chegada à Vila Belmiro. Só que sempre que o Santos precisa do próprio Santos, alguma coisa vai dar errado. O Santos empatou em 1-1 com o Mirassol, dentro da Vila Belmiro, um jogo crucial para as pretensões do Santos na temporada, dentro do Campeonato Brasileiro. Como eu falei no início do vídeo, os concorrentes na luta contra o rebaixamento haviam empatado ou perdido, o Internacional empatou, o Grêmio perdeu fora de casa, o Vasco perdeu do Palmeiras, o Remo perdeu do Fluminense, no Rio de Janeiro também. Enfim, era a rodada dos sonhos para o Santos, para ficar a 5 pontos da zona de rebaixamento e ir com a moral mais elevada para a sequência insana que o Santos vai ter agora, Palmeiras, Corinthians e Palmeiras novamente. Então, a vitória sobre o Mirassol era uma vitória crucial para as pretensões do Santos. E queria começar esse vídeo destacando, como eu falei, a festa linda que a torcida do Santos fez fora da Vila Belmiro. É impressionante como, mesmo o Santos vivendo momentos ruins, momentos muito tensos, politicamente falando, esportivamente falando dentro do campo, a torcida do Santos não deixa de abraçar o time, não deixa de abraçar o clube. Eu tava na Vila Belmiro ontem, foi uma festa linda que a torcida fez, participei também, tava lá no meio da muvuca, do tumulto na chegada do ônibus, enfim, foi uma festa linda. Então parabéns à torcida do Santos que mesmo nesses momentos difíceis não deixa de abraçar o time. Outro ponto que eu queria tocar é a reforma que foi feita na Vila Belmiro, ali no retão da tirada das cadeiras. De fato ficou muito bom, eu fiquei nesse setor, nessa partida contra o Mirassol. Ficou muito bom, né? Deu um aspecto de geral, trouxe um aspecto para Vila Belmiro muito melhor do que com aquelas cadeiras que todo mundo ficava sentado, enfim, geral teve que ficar em pé. De fato, trouxe um aspecto de alçapão para Vila Belmiro. Obviamente que o time do Santos não ajuda a torcida a inflamar a Vila Belmiro, a trazer ainda mais aquele aspecto de alçapão, mas ficou muito bom. Eu gostei da retirada das cadeiras ali no retão, deu para assistir o jogo de uma maneira bem legal, todo mundo em pé, enfim, trouxe um aspecto mais de alçapão para Vila Belmiro. E eu sou um cara que eu defendo muito o trabalho do Cuca, porque na minha visão, desde que o Cuca chegou, o Santos foi um time mais competitivo, um time um pouco mais organizado, fez boas partidas sob o comando do Cuca. Só que o Cuca, em determinadas ocasiões, ele tem tomadas de decisões muito estranhas. E nessa partida contra o Mirassol, o Cuca ele mandou a campo o Rony para fechar um pouco mais o lado direito do meio de campo do Santos, para fazer a ponta, enfim. E essa entrada do Rony, ela se justifica única e exclusivamente para fazer um time mais operário, para correr pro Neymar e pro Gabigol, os dois caras que vêm decidindo pro Santos nas últimas partidas. E eu entendo o Cuca no que diz respeito ao time mais operário pro Neymar e pro Gabigol, porque de fato o Neymar e o Gabigol não voltam tanto para marcar, o Santos fica um tanto quanto defasado na parte defensiva, então o Cuca tem que fazer um time mais operário. Só que jogando dentro da Vila Belmiro, diante do seu torcedor, o Cuca ele poderia ter sido um pouco mais corajoso. O Cuca deveria ter sido mais corajoso, o Cuca deveria ter tido uma capacidade ofensiva maior para mandar esse time do Santos a campo. Se você tem o Gabriel Bontempo, que faz esse lado direito, e aqui eu já deixo registrado, como deixei em outros vídeos, não gosto do Gabriel Bontempo, pela direita, fechando mais o lado direito, mas um cara que consegue ser ofensivo e ser defensivo, algo que o Rony não consegue ser. Se você tem o Gabriel Bontempo no banco, você tem que iniciar com o Gabriel Bontempo. Se você tem um Roleiser no banco, você precisa iniciar com o Roleiser. Não dá pra jogar dentro da Vila Belmiro pensando em se defender, pensando em fazer um time operário. Eu entendo o Santos jogar assim fora de casa contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Vasco, contra o Fluminense, contra o Corinthians, contra qualquer um. Mas dentro da Vila Belmiro, o Santos não pode atuar dessa maneira. E o time que o Cuca mandou a campo foi basicamente o mesmo que vem atuando nas últimas partidas. Gabriel Brazão, Igor Vinícius na direita, Arão com o Luan Pérez do lado esquerdo do Escobar, o meio com dois volantes, Gustavinho, João Schmidt, o Christian Oliva foi sacado do time titular nessa partida, fechando o lado direito o Barreal, fechando o lado esquerdo o Rony, na frente o Neymar e o Gabigol. E ficou provado mais uma vez, de que o Santos precisa ter um meio armador no meio de campo para conseguir ligar o Gabigol e o Neymar.
Porque o Neymar não faz essa função de meio armador. A gente vê pelas movimentações do Neymar no campo de que ele não é esse cara que vai armar o time do Santos. Ele tem essa capacidade, mas o Neymar precisa de alguém para jogar ao lado dele. Porque se o Neymar pega a bola no meio de campo, ele olha para um lado, tem o Rony, ele olha para o outro, tem o Barreal, e lá na frente ele tem o Gabigol. E isso não diz respeito nem aos nomes que eu citei, mas às movimentações que esses jogadores fazem. O Neymar, ele precisa ter um cara para jogar ao lado dele, para ser um auxiliador na armação do Santos, para dar uma tranquilidade maior para o Neymar encostar no Gabigol, para ser um segundo atacante, para jogar mais próximo ao gol. E mesmo assim, o Santos ele fazia um primeiro tempo decente contra o Mirassol. O Santos apertava o Mirassol, tinha mais posse, tinha mais volume. No início de jogo, o Gustavinho perdeu uma chance que o time que briga contra o rebaixamento nessa situação que o Santos está não pode perder essa chance, não pode de maneira alguma. Tá certo que essa chance não anula o grande jogo que o menino fez, aliás, foi o melhor jogador do Santos pra mim nessa partida, mas não pode perder o gol que ele perdeu, né? Eu vi muita gente aí dizendo que caiu no pé errado, na hora errada, mas um jogador profissional de frente pro gol não pode perder a chance que o Gustavinho perdeu. E mesmo assim o Santos continuava em cima do Mirassol, tinha mais posse de bola, até que vem o erro crucial do Escobar. E eu sou um cara que eu não defendo o Escobar, mas eu sou certo pelo certo. Se o jogador tá jogando bem, eu falo. Se o cara não tá comprometendo, a gente tem que falar. E eu vejo muita gente pegando no pé do Escobar sem fazer essa análise. Não que eu esteja certo e as outras pessoas estejam erradas, não sou melhor que ninguém, tá? Mas o Escobar não vinha comprometendo nos últimos jogos. E eu não entendo o porquê pegar tanto no pé do Escobar. Eu acho que essa análise ela poderia ser um pouco mais fria em relação ao lateral esquerdo do Santos, que não vinha comprometendo nos últimos jogos, mas contra o Mirassol ele comprometeu. Errou um passe bobo na saída de bola do Santos, propiciou o contra-ataque pro Mirassol. Acho que o Luan Pérez na jogada poderia ter chegado um pouco mais firme no jogador do Mirassol, que deu o passe, que deu a assistência pro gol. Ele poderia ter chegado rachando porque a bola tava meio que na dividida entre o Luan Pérez e o jogador do Mirassol. Acho que o Luan Pérez poderia ter chegado rasgando e aí a falta que faz, né? O Lucas Veríssimo, porque se fosse o Lucas Veríssimo eu acho que ele iria na jogada, não ficaria esperando para dar o bote na sequência. O Luan Pérez espera, o jogador do Mirassol rola no meio e o jogador do Mirassol que fez o gol, aliás, deixa eu pegar o nome aqui, para não ficar dizendo o jogador do Mirassol, óbvio, o Eduardo, que fez o gol do Mirassol. O Eduardo recebe a bola de frente pro gol do Santos e aí, eu não sou especialista em goleiro, não sou especialista no gol, aliás, nunca joguei no gol, mas eu acho que o Brasão estava adiantado, né? O Brasão estava um pouco à frente da linha do gol. Acho que se o Brasão tivesse um pouco mais para trás, ele pegaria aquela bola. E eu não sei se é uma instrução do Arzur que o Arzur passa para os goleiros do Santos ficarem adiantados, mas se o Brasão tivesse um pouco para trás, na minha percepção, ele tinha pego o chute do Eduardo. A partir daí o Santos se perdeu, o Santos não teve ideias. O Santos ele tentava atacar muito pelo lado direito, só que o lado direito do Santos é um cemitério de jogadas, porque se você não tem um cara para auxiliar as subidas do Igor Vinícius, o Igor não consegue criar nada e o Rony não é esse cara que vai ajudar, o Rony não é esse cara que vai te auxiliar, o Rony não é o cara que vai te entregar jogadas criativas, que vai quebrar uma linha, que vai ter um passe, que vai encontrar o jogador do Santos no costado da zaga. O Rony não é esse jogador. E aí a estratégia do Cuca, a partir do momento que o Santos tá perdendo o jogo, ela vai por água abaixo completamente, porque o Rony, assim como o Cabalheiro, é um cara que ataca os espaços, é um cara que gosta de correr, é um cara que gosta de apostar corrida com os adversários, e o Mirassol postado atrás da linha da bola não vai te propiciar isso, não vai te entregar esse contexto de jogo pro tipo de jogador que o Rony é. Igor Vinícius, mais uma vez, fez uma partida muito abaixo. O Igor Vinícius é isso aqui, né? Ele é uma montanha russa. Quando o Igor vai bem, ele vai muito bem. Quando ele vai mal, ele vai muito mal. E aí, vem o segundo tempo e o Cuca faz uma mexida que tava óbvia, né? O Cuca, ele coloca o Gabriel Bontempo, cadê a mudança? Coloca o Gabriel Bontempo no lugar do Rony, coloca o Bontempo para fechar um pouco mais o lado direito. Obviamente que o time do Santos fica um pouco mais ofensivo, o time do Santos tem mais a posse de bola, o time do Santos tem mais volume, mas ainda assim não conseguia criar. O time do Santos não conseguia chegar ao gol do Mirassol. E aí o Cuca faz outra mexida que eu acho que já deveria ter vindo no intervalo, porque o João Schmidt estava amarelado, ele coloca o Roleiser e o Santos continua a mesma pegada, a mesma tônica de jogo, tendo mais posse, tendo mais volume, criando mais. O time do Mirassol estava postado lá atrás, não conseguia contra-atacar o time do Santos. E aí vem a expulsão do jogador do Mirassol, que a gente pode aqui discutir se foi ou não, do Alisson Luiz. Mas a expulsão do Mirassol deixou um ponto muito bem comprovado pra mim. E eu já citei aqui em outro vídeo a dificuldade que o Cuca tem
de conseguir fazer com que o time dele se sobreponha, se sobressaia contra outro time que tá com um a menos dentro do campo. E eu sempre lembro aqui uma quarta de final de Libertadores, quando o Cuca tava no Atlético Mineiro, que o Palmeiras ficou com 2 a menos. Com 2 a menos. E o Cuca terminou esse jogo com 2 volantes. E aqui, depois que o Mirassol perde o Alisson Luiz, o Cuca ele poderia ter sido mais ousado. O Cuca poderia ter mexido de uma forma diferente. O Gustavinho vinha fazendo um grande jogo. O Gustavinho foi o melhor jogador do Santos pra mim. Muita raça, muita disposição, muita determinação, roubou várias bolas, deu carrinho, estava presente em vários espaços do campo, não tem tempo ruim com o Gustavinho, me lembra muito o Alisson, o MM Alisson jogando. Então o Gustavinho foi o melhor jogador do Santos na partida. Só que o Cuca poderia ter tirado o Gustavinho e ter colocado um outro jogador. Não precisava ter terminado o jogo com o Gustavinho no campo. E aí depois ele saca o Barreal e coloca o Tassiano. Aí eu acho que foi uma decisão acertada. Antes disso, o Barreal, ele faz o gol de empate do Santos, aliás, um baita gol do Barreal, como de costume, como costumeiramente ele faz, mas não era uma boa partida do Barreal, o Barreal errando muitos lances, não foi aquele jogador confiável que nós estamos acostumados a ver no time titular do Santos. Depois o Cuca saca o Barreal, coloca o Tassiano não entrega, e aí vem mais uma mexida errada do Cuca. Pra mim ontem o Cuca errou em tudo. Errou na maneira como o Santos começou jogando, errou na escalação inicial e errou muito nas substituições. Acertou na do Rolezes, acertou na do Bom Tempo, só que a tônica das mudanças do Cuca foram muito erradas. O Cuca sacou aos 82 o Gabigol e colocou o Cavadeiro. Você não pode, empatando o jogo dentro da Vila, precisando do resultado, tirar o cara de 17 gols na temporada e colocar o Cavadeiro, Cuca. Porra, não dá pra você fazer essa substituição. Assim, e eu fico me perguntando, como é que o torcedor, e aí tem muito torcedor metido a técnico, tá? Eu não sou esse cara que sou metido a técnico, que acha que eu sei mais que os técnicos. Mas se tem uma coisa que nós santistas entendemos é de Santos. O torcedor santista entende de Santos Futebol Clube. E já tá mais que provado e comprovado que o Cavalheiro não é jogador pra contexto de time fechado. Porra, Cuca, será que você não entendeu ainda? O Cavalheiro é pra correr, é pra quando ele tiver espaços, tu colocar ele, é pra um jogo de contra-ataque, é pra um outro contexto de partida, é pra ele incomodar o zagueiro lá nos chutões, assim como foi contra o Remo, como foi contra o Macará fora de casa, Cuca. Não dá pra colocar o Cavalheiro em situações em que teu time tá precisando do resultado, porque ele não é um jogador que fura bloqueio, não é um jogador criativo, que vai te entregar uma jogada individual, passar de 2, 3 jogadores, não é esse cara. Não é, Cuca, não é. E aí tu tirou o jogador de 17 gols pra colocar o Cavadeiro. E aí o Gabigol saiu puto da partida e eu dei razão pro Gabigol. Dei razão pro Gabigol. O Gabigol tinha que ter saído puto mesmo. Porque o time tava empatando. Tu precisando do gol, tu tira o cara de 17 gols? Aí é sacanagem. Depois disso o Cuca tirou o Igor Vinícius, que tava mal pra caramba, colocou o Davizinho. Pra mim o Davizinho já tem que ser titular do Santos. Há muito tempo é um jogador muito mais confiável que o Igor Vinícius, é um jogador de mais técnica com a bola no pé, é um jogador que se apresenta mais, enfim. E aí, só pra gente pontuar uma coisa aqui, o Santos sofrendo com o lateral direito, o Igor Vinícius uma montanha russa desgraçada, o Davizinho é um menino que tá começando agora, tem muita personalidade, mas a gente tem que colocar o menino com muito cuidado no time titular, apesar de eu achar que já tem que ser titular, a gente tem que ter muito cuidado com esse menino. O Gabriel, menino, machucou, e aí tu olha lá pro Coritiba, tá o JP Sherman dando um arco na cabeça do Pedro Rocha pra eles ganharem o jogo do Corinthians. E a gente sofrendo com o lateral direito aqui, sendo que tem um menino promissor lá no Coritiba. Então assim, é mais uma decisão errada dessa diretoria, né? Que emprestou o menino pro Coritiba e o Santos penando com o lateral direito. O Santos continuou em cima, no final do jogo o Rolezes ele teve 2 chances ali, 2 chutes, que eu acho que se cai no pé do Gabigol, a sorte do Santos poderia ter sido diferente. Enfim, o Santos empata um jogo que precisava vencer, não vence um jogo de 6 pontos dentro de casa, e é muito complicado você vencer um jogo do Vasco fora de casa e empatar dentro de casa. Quando você vence um jogo fora de casa, você precisa vencer em casa, porque você praticamente anula o resultado que você teve contra o Vasco empatando com o Mirassol. Enfim, o Santos vai para uma sequência muito difícil, muito dura, muito pesada agora. Palmeiras na quarta-feira pela Copa do Brasil, e aí tem que saber o que o Cuca vai fazer. Se o Cuca ele vai mandar um time mais defensivo contra o Palmeiras, se o Neymar vai jogar contra o Palmeiras. Eu não colocaria o Neymar para jogar no sintético, tá? Porque depois tem Corinthians fora de casa,
tem o Palmeiras na Vila Belmiro. Acho que são 2 jogos muito mais importantes. E não que esse jogo não tenha importância, mas esses 2 jogos são muito mais importantes do que o primeiro jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. A ver como o Santos ele vai adentrar a essa sequência e a ver como o Santos vai sair dessa sequência, porque também essa sequência pode ditar os rumos do Santos nesse restante de 2026. Pra você que gosta do trampo do Camisa 3, rapaziada, curte, comenta, compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente continuar crescendo e falando de Santos, fechou? Tamo junto, é nóis.